Meu nome é Marcelo Carvalho dos Santos, eu sou professor de Geodésia na Universidade de New Brunswick, no Canadá. Veja a minha qualificação no final deste vídeo. Neste vídeo, eu reproduzo em português uma aula cujo objetivo foi de rever ferramentas para avaliar modelos em geral. Contudo, considerando o nível de alucinação e histeria que se criou em torno de uma falsa emergência climática neste país, a ponto de ativistas começarem a criar pânico nas crianças, eu resolvi usar como exemplo os modelos climáticos para oferecer uma discussão mais atual aos meus alunos e evitar que eles sejam manipulados pela extrema imprensa. Espero que vocês gostem da aula. Eu estou usando os mesmos slides usados em inglês. Durante as nossas discussões no curso Cálculo de Ajustamento Avançado, abordamos a análise de tendências e discutimos sobre modelos e como avaliá-los. A ideia básica é que um modelo é tão bom quanto seu poder preditivo. Nesta aula, reforçaremos esse conceito, dando como exemplo modelos climáticos, entendendo que eu farei alguns comentários adicionais para enriquecer o tópico. Deixe-me começar com um velho provérbio: previsões são difíceis, principalmente para o futuro. Este é um antigo provérbio dinamarquês. Alguns acreditam esse provérbio em outras fontes, mas independente de onde vem, ele está correto. Em nossas aulas anteriores, discutimos sobre a questão do mundo real e dos modelos e a interconexão entre eles. Basicamente, representamos uma realidade física por um modelo, construído com base na física e, é claro, em dados de teste. E quando temos o modelo, como sabemos se o modelo é bom? Bem, temos que validá-lo no mundo real. Então, é como se tivéssemos que ir ao mundo real para coletar informações. Deixamos o mundo abstrato e voltamos ao mundo real para validar o modelo. Temos que testar o modelo em relação aos dados, e a realidade é que não precisamos apenas de um bom modelo. Precisamos de bons dados, e é isso que o diagrama tenta representar. Precisamos de dados confiáveis e de um modelo realista para obter boas estimativas. Dados incorretos ou modelo incorreto resultarão em estimativas incorretas. Como discutido anteriormente, dentre as muitas coisas que devemos respeitar, talvez a mais importante de todas é que nunca devemos corrigir os dados para ajustá-los ao modelo. Quero parafrasear o físico americano e vencedor do Prêmio Nobel de Física, Richard Feynman. Ele disse algo que vale a pena lembrar. Ele disse que não importa o quão bonita é sua teoria, não importa o quão inteligente você seja, se não concordar com o experimento, está errado. Portanto, isso significa que precisamos validar o modelo e, se a validação não funcionar, volte e refine o modelo. Como podemos avaliar modelos? Bem, eu vou mostrar algumas maneiras aqui. Um é o que chamamos de validação cruzada de exclusão. Imagine que temos essa série temporal com 6 observações e queremos construir um modelo e validá-lo. O que fazemos é remover um subconjunto de observações e ajustamos o modelo usando os pontos restantes. Os pontos que foram removidos são então utilizados para validar o modelo. Esta é uma maneira de fazê-lo. Outra maneira é como se fizéssemos uma predição para o passado. Vamos considerar novamente os mesmos 6 pontos de dados e remover os 2 últimos. Fazemos o ajuste com os 4 pontos e, em seguida, fazemos uma previsão em relação ao passado, usando os dados anteriores para validar o modelo. Agora, vamos considerar o mesmo conjunto de dados usado para projetar o futuro. Só podemos usar o bom senso. Qual você acha que seria o melhor modelo, em contraste com os dados? Vamos considerar uma situação atual. As informações mostradas em verde e em azul representam observações. As linhas finas representam modelos diferentes e a linha vermelha representa a média dos modelos. O que você acha? Vejamos o que significam esses diferentes símbolos. Verde e azul representam anomalias de temperatura
derivadas de 4 conjuntos diferentes de dados de balões e observações provenientes de 3 conjuntos de dados de satélite, que é, basicamente, uma medida indireta da temperatura do ar, dependendo da quantidade de energia capturada pelas moléculas de oxigênio. As linhas finas são o que os modelos climáticos preveem e a linha vermelha sua média. Os modelos são do CMIP5, o projeto de intercomparação do modelo climático. A esmagadora maioria dos modelos é mal compensada. Problemas ou falhas na modelagem podem se tornar mais aparentes se voltarmos ao passado. Este slide mostra o quanto de discordância entre os modelos existe. Eles basicamente têm uma diferença de cerca de 3 graus, e são esses modelos que estão sendo usados para prever aumento de temperatura de meio grau. Aqui está outra figura mostrando basicamente o mesmo, datada de um ano atrás. Todos os modelos são plotados, um total de 102. Sua média é mostrada em preto. Existem 3 tipos de observações: as observações de satélites de sensoriamento remoto, em vermelho e azul. Em vermelho, a última versão da Remote Sensing Systems, RSS, uma empresa localizada no norte da Califórnia, e em azul, outro conjunto de dados de satélite da Universidade do Alabama, em Huntsville, UAH. Em verde, temos a chamada reanálise, na verdade, a média de 4 reanálises. Essas reanálises são basicamente modelos numéricos de previsão do tempo que incorporam todos os dados disponíveis, seja a temperatura do solo, informações de temperatura de aeronaves, balões, boias e satélites, concatenados em modelos físicos e estimados em um enorme filtro de Kalman. Podemos ver que esses 3 conjuntos, vermelho, verde e azul, concordam muito bem entre si. Esta figura agrupa cada modelo de acordo com a sua tendência linear, da esquerda para a direita, da mais alta para a mais baixa, em unidades de temperatura Celsius por década. Ele também apresenta as tendências das 2 soluções de satélite e da reanálise, usando as mesmas cores usadas anteriormente. A tendência média dos 102 modelos é mostrada em preto. A tendência mais alta, à esquerda, é dada pelos modelos do Modelo Físico Acoplado, CMF, do Laboratório de Dinâmica de Fluidos Geofísicos, GFDL. Em seguida, temos os modelos do Ministério do Meio Ambiente do Canadá, CAN-ESM2, Sistema Canadense da Terra. Todos eles mostram uma tendência positiva na temperatura de 0,4 graus por década. Então, temos a tendência média, 0,27 graus Celsius por década, e no lado direito temos a tendência conforme prevista pelos conjuntos de observação. Temos o RSS mostrando cerca de 0,2 graus Celsius por década, a reanálise em 0,15 graus Celsius por década e o UAH mostrando cerca de 0,12 graus Celsius por década. Todas as tendências são positivas. Os modelos mais próximos dos conjuntos de dados são o modelo russo, o INM-CM4, o modelo japonês MRI-CGCM3, o modelo americano GISS-E2R e o chinês FOESM. Podemos dizer que esses modelos se encaixam muito bem com as observações, enquanto os outros estão superestimando o aquecimento. Aparentemente, os novos modelos do CMIP6 estão exibindo ainda mais aquecimento do que os modelos CMIP5. Parece então que quando tivermos comparações de modelos suficientes para produzir plotagens do CMIP6, as diferenças vistas anteriormente serão ainda maiores. Então, se eu tivesse que escolher um modelo, obviamente, eu escolheria entre os que estão mais próximos das observações. Minha conclusão pessoal é que os modelos não são perfeitos, a maioria deles está muito longe da realidade. Você já deve ter ouvido falar sobre o painel intergovernamental das mudanças climáticas, o IPCC, e eles realmente alertaram sobre o risco da dependência de modelos em um de seus relatórios de avaliação. Eles disseram: na pesquisa e modelagem do clima,
Devemos estar cientes de que estamos lidando com um sistema acoplado, não linear e caótico, e que previsões de longo prazo de estados climáticos futuros não são possíveis. Isso implica que melhorias são necessárias, e o próximo relatório do IPCC, que deve ser lançado em 2022, irá incorporar pela primeira vez a contribuição de partículas solares. Isso é importante porque tem existido muito trabalho em termos de clima espacial e existe um conjunto de dados que foram disponibilizados. Felizmente, eles contribuirão para tornar os modelos mais realistas. É assim que esperamos. Existem duas coisas. Uma é raios cósmicos. Somos bombardeados por raios cósmicos o tempo todo e somos protegidos desse bombardeio pelo campo magnético do Sol. Existe uma teoria, que foi comprovada experimentalmente, que indica que há interação dos raios cósmicos com o vapor d'água, contribuindo com a nucleação das nuvens de alta altitude. Assim, podemos pensar em mais nuvens, menos calor, à medida que mais energia acaba sendo refletida. O que eu gostaria de enfatizar é que a ciência continua progredindo. Eu participo de reuniões científicas e há muitas discussões sobre melhorias, aprimorando a coleta de dados, análises e modelos. Não vejo colegas em reuniões científicas falando sobre o fim do mundo ou coisas parecidas. Agora, o problema é que o IPCC não é um órgão científico, mas um órgão político, e apoia esta Agenda 2030, que tem muito a ver com tributação e controle da energia global. O IPCC divulgou 2 relatórios especiais, um em 2018 e outro em 2019. O primeiro é chamado Aquecimento Global de 1,5 graus, no qual eles abraçaram o pior cenário, dizendo que possivelmente aconteceria se, em 2030, tivermos um aumento de temperatura de 1,5 grau. E, em 2019, eles divulgaram um segundo relatório, novamente com base no pior cenário, discutindo como esse tipo teórico de aquecimento afetaria o ar, a terra e o mar. O problema com a escolha dos piores cenários é que ele serve como combustível para os políticos e a mídia científica lixo, resultando na questão da emergência climática e seu uso político. Muitos começaram a dizer: puxa, nos próximos 12 anos está tudo acabado. Mas não foi isso que o IPCC disse. O IPCC divulgou relatórios explorando os piores cenários, mas sem afirmar que eles acontecerão. O pior cenário não concorda com as medições. Como o primeiro relatório foi lançado em 2018, tendo 2030 como meta, 2030 menos 2018 é igual a 12. Então, começou-se a criar medo para 2030. Mas aí os ativistas começaram a dizer: oh, não, espere um minuto, 12 anos não é o suficiente para assustar as pessoas. Então, vamos fazer 18 meses? Depois vieram os políticos. Veja bem, vai haver eleição presidencial nos Estados Unidos em 2020. Precisamos assustar as pessoas antes disso. Então, vamos precisar de menos tempo. Que tal 14 meses? Isso é tudo política. Mas, particularmente para mim, o que eu pessoalmente não gosto é como eles assustam as crianças. Elas não terão futuro, eles dizem. Isso é covarde e barato. Volto a mencionar Richard Feynman, que disse: não preste atenção às autoridades, pense por si mesmo. Mas parece que os políticos não querem que as crianças pensem por si mesmas. É perigoso demais. Ao mesmo tempo, o secretário da Organização Meteorológica Mundial, uma organização líder no estudo do clima, fez uma declaração. Vamos ler isso com cuidado. Secretário-geral da Organização Meteorológica Mundial, OMM, adverte contra extremistas do clima. O secretário-geral da Organização Meteorológica Mundial afirmou que a narrativa alarmista sobre mudanças climáticas saiu do trilho e criticou a mídia por provocar ansiedade injustificada. Falando ao jornal financeiro da Finlândia, Talouselama, que significa o jornal, em 6 de setembro de 2019, Petteri Talas pediu que as cabeças mais frias prevaleçam, dizendo que ele não aceita argumentos de alarmistas climáticos de que o fim do mundo está próximo. Dr. Talas também falou dos perigos do extremismo verde.
Embora o ceticismo climático tenha se tornado menos problemático, agora estamos sendo desafiados pelo outro lado. Os especialistas em clima têm sido atacados por essas pessoas e afirmam que devemos ser muito mais radicais. Eles são desonestos e extremistas. Eles fazem ameaças. Dr. Talas pediu que a mídia desafiasse especialistas e permitisse que uma ampla gama de opiniões fosse ouvida. Achei isso muito bom, porque quem disse isso é o chefe da Organização Meteorológica Mundial. Ele não está negando nada, ele está apenas dizendo devagar com o andor. Agora, apenas uma rápida discussão sobre modelos climáticos. O clima é controlado pela variabilidade natural e contribuições humanas. Dentre as variabilidades naturais, temos a força solar e cósmica, os vulcões e a posição da Terra em relação ao Sol, os chamados ciclos de Milankovitch. Contribuições humanas, temos contribuições químicas, desmatamento e ilhas urbanas de calor. O que acontece é que as variabilidades naturais não são bem modeladas. Por exemplo, a contribuição de explosões solares e a ejeção de massa coronal acabam sendo adicionadas ao aquecimento global induzido pelo homem. Em outras palavras, o que for ignorado ou mal modelado contará como força humana nos modelos. O bom é que existem mais de 700 artigos sobre força solar no clima terrestre desde 2010 e também são definidos sobre os ciclos solares. Portanto, é necessário ajustar os modelos que são muito pesados em CO2. Atualmente, quando os modelos falam sobre a força do clima espacial, eles basicamente levam em consideração apenas a radiação ultravioleta, a atmosfera superior e média, o aquecimento global e a absorção direta. Eles estão deixando todo o resto de fora. Eles não cuidam disso. Por isso, há muita informação que pode ser interpretada, incorporada nos modelos climáticos e que, com sorte, os tornará mais realistas, com as novas observações e a importância dos fatores solares. Esta figura mostra que existe uma concordância muito boa entre radiância solar, em vermelho, e temperatura médias globais, em azul. Ela se encaixa bem e, portanto, é responsável por variações na temperatura. Enquanto isso, as emissões de CO2 continuam aumentando. Uma melhor modelagem das forças climáticas oriundas do clima espacial resultará em modelos mais realistas. Agora, esta figura mostra o mesmo que a anterior, mostrando a relação entre a irradiância solar e a temperatura de superfície dos Estados Unidos. Há algo muito interessante que tem a ver com os ciclos das manchas solares. Desde o século XVII, o número de manchas solares vem sendo contadas, mesmo sem uma compreensão clara do fenômeno. Mas nossos antepassados começaram a contar isso e esta figura representa a observação desde então. Podemos ver que existem variações. Entre 1650 e 1700, basicamente, não há manchas solares, e isto se correlaciona com o que é chamado de mínimo de Maunder. Ele se correlaciona com um período de resfriamento global chamado de Pequena Era do Gelo. Então, temos claramente esses picos, ciclos de 11 anos, e você pode ver que eles sobem e descem. Existem alguns máximos e mínimos, e alguns deles são muito interessantes, como a alta correlação com as altas temperaturas da década de 30 e 40 e a baixa na década de 70, época em que alguns previam uma era glacial. Essas variabilidades de curto prazo são naturais. O que está acontecendo agora é que o número de manchas solares está começando a diminuir e a previsão que estou usando aqui vem de uma apresentação de Irina Kitshavili da NASA. Eles estão prevendo que o número máximo de manchas solares no século 25 seja igual a 50. E os cientistas solares estão começando a fazer alguma inferência de que podemos estar indo em direção a algo semelhante ao mínimo, algo que implicaria essencialmente resfriamento. Uma explicação seria: como temos menos proteção com um Sol mais fraco, a Terra seria varrida por mais radiação cósmica, resultando em mais nuvens de alta altitude. Este slide mostra a paleogeofísica, variações de temperatura do passado até o presente. É interessante ver quanto a temperatura variou ao longo dos séculos. As temperaturas
são derivadas de núcleos de gelo. Olhando para o lado direito da figura é o Holoceno, o que chamamos de Holoceno ideal. Antes do Holoceno era o Pleistoceno, onde vemos todos esses zigue-zagues para cima e para baixo. São as eras glaciais. Agora vamos dar um zoom no Pleistoceno, olhando as próprias eras glaciais. Os três perfis são provenientes de diferentes núcleos de gelo coletados em diferentes locais. Todos eles basicamente mostram as mesmas variações. Temos a idade do gelo, quando temos baixa temperatura, e em seguida temos esses picos chamados interglaciais, marcando temperaturas mais quentes entre as eras do gelo. É interessante notar que as eras glaciais são o normal. Na verdade, estamos vivendo um tempo muito bom e aqui está agora um instantâneo do interglacial atual, do ano 8000 a.C. até hoje. Temos essa variação de temperatura, o chamado aquecimento minoico, que ocorreu há 4.000 anos atrás. Então, há 2.000 anos atrás, houve o aquecimento romano, seguido pelo aquecimento medieval, depois pequenas variações até a atualidade. Agora, o que precisamos ter em mente é que toda essa variação é natural. Ao atribuir o aquecimento atual apenas aos seres humanos, parece ser um pouco ridículo. Certamente, pode haver uma contribuição do homem, mas também há uma contribuição natural. No geral, é a natureza que tem controlado o clima e a possível contribuição humana é muito recente. Agora, isso é algo que discutiremos em mais detalhes na Geodésia 2. Desde a última era glacial, quando as coisas começaram a derreter, é claro, o mar subiu drasticamente. Falamos aqui de cerca de 140 metros de elevação do nível do mar, e a elevação de hoje é uma fração disso. Os termos natural e feito pelo homem foram incluídos de propósito, para que não esqueçamos as variações naturais. Na Geodésia 2, falaremos sobre variações do nível do mar, o que as causa e como monitorá-las e as incertezas associadas. Nós sabemos que a maioria das pessoas não apreciam muito a importância das incertezas numéricas. Conheço os colegas que trabalham diligentemente para monitorar o nível do mar. O que temos hoje é basicamente um crescimento linear médio de cerca de 3 milímetros por ano em todo o mundo, mas este valor varia localmente. Mal posso esperar pela Geodésia 2. Eu gosto de mostrar esta figura para ilustrar o que constitui variações climáticas. É sempre importante perceber que qualquer interação ou contribuição humana é muito recente. E aqui está algo que é muito interessante. Olhe para a escala. Falamos sobre milhões de anos no passado. Em preto, temos variação de CO2 na atmosfera. Em azul, temos as variações de temperatura global. Você pode ver o pico lá no Cambriano, do lado esquerdo. 7.000 partes por milhão de CO2 em comparação com 400 partes por milhão que temos hoje. Durante o Cambriano, tivemos a maior explosão de vida na Terra. Tínhamos mais animais e um mar mais nivelado. Tivemos uma explosão de vida. Isso é tão interessante. É sempre útil para manter uma boa perspectiva em termos de história. Eu não acho que o mundo vai terminar em 12 anos. Como observações finais, há muito mais a ser discutido e discutiremos mais ciência durante a disciplina de Geodésia 2. Mas, por enquanto, no que diz respeito à estimação e aproximação, lembre-se de como avaliar o poder de um modelo. Lembre-se que o modelo é tão bom quanto o seu poder preditivo. Honre os dados, nunca altere os dados para se ajustar aos modelos. Como lição de vida, tenha cuidado com quem alardear problemas para depois vender soluções, tais como o céu está caindo, compre o meu guarda-chuva. Vivemos neste planeta onde a temperatura sobe e desce. Temos que continuar fazendo o que fizemos como espécie, que é adaptação e mitigação. Poluição. Sim, temos que cuidar da poluição. Precisamos do ar que respiramos, do solo que plantamos e da água que bebemos. Essa é a nossa responsabilidade. Eu acho que temos tecnologia para isso. Mas, sinceramente, acho que não podemos controlar o clima. Bem, foi isso que eu preparei para vocês. E eu termino essa aula com uma piada. Parece que esse cara, o dono dessa mansão aí, o Al Gore,
não acredita na elevação do nível do mar a níveis catastróficos, que ele mesmo alardeia. Caso contrário, ele não teria uma mansão à beira do mar.